nós mulheres somos 53% do eleitorado brasileiro. Isso significa que somos nós que elegemos os políticos que aí estão. 45% das famílias são sustentadas por mulheres. Nós, mulheres, representamos 48% dos empreendedores deste país. Isso de acordo com o Sebrae. E por que será que temos tão poucas mulheres na política? Fica uma pergunta, não é mesmo? Agora vocês vão assistir a entrevista que eu fiz com a candidata a deputada federal, Seres Islecharenko. Vamos ver? Muito prazer, Seres. Não sei se você sabe, mas o programa Planeta Delas tem como objetivo principal motivar e incentivar o empoderamento feminino. E nós temos um grande prazer em receber você aqui hoje. Muito prazer. Muito prazer, Gabriela. A satisfação é toda minha. O empoderamento da mulher não é alguma coisa, talvez pode ser, quem sabe, é uma extrema necessidade. Nós precisamos empoderar-nos, porque nós não somos mais, não queremos ser nem mais nem menos que os homens. Queremos ser apenas iguais em termos de direitos. E isso ainda está bastante longe, infelizmente. Apesar de você ter dito aí que somos mais de 50% na sociedade, né, 53%, que 45% são chefes de família, que 48%, praticamente 50%, são empreendedoras. Mas e daí? E os direitos iguais, como é que ficam? Isso é uma exigência. E para termos isso, nós temos que fazer política. Mulher tem que estar na política de igual para igual com os homens. Igual para igual. Nós temos que ter o mesmo tratamento de respeito dentro da família, dentro do trabalho, temos que ter salários absolutamente iguais entre homens e mulheres que fazem a mesma tarefa. Isso é uma coisa discutida e disputada e tentada transformar em lei há muitos e muitos anos. E também na política de igual para igual. Chega de dizer, mulher não sei o quê, mulher serve para laranja. Não, 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 não. Nós queremos fazer política com igualdade de condições. Felizmente, mas ainda é pouco, agora nós temos 30% de vagas reservadas às mulheres nas eleições, em qualquer instância paritária, né? Não nas majoritárias, entendeu? Mas isso aí ainda não é o suficiente. 30% dos recursos agora, tanto para deputada estadual ou deputado, aliás, para as deputadas, tanto estaduais quanto federais, vem do fundo partidário. 30% é obrigatório ser para as mulheres, mas não é o suficiente. Nós queremos a igualdade de cadeiras para sentarmos nos locais que temos direito, tanto nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Queremos número de cadeiras iguais, sim. Por quê? Se nós somos a metade da sociedade e se a outra metade saiu de dentro de nós, são nossos filhos, que nós, aliás, amamos de paixão. Eu tenho 4, entendeu? Então, se a gente, os nossos filhos têm que nos ajudar na superação dessa desigualdade que reina na sociedade. Seres, vamos aproveitar, né, que você está aqui no programa Planeta Delas, que é um programa feito por mulheres para mulheres, né? Contar um pouquinho da sua história. Você nasceu onde, Seres? De qual cidade você é? Eu nasci em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Nasci lá e com 21 anos, feitos 21 anos, eu vim para Mato Grosso. Eu casei e vim para Mato Grosso. E aqui eu tive meus 4 filhos. E seus pais trabalhavam com o quê? Meus pais trabalhavam na roça um pouco, cuidando dos animais, né? Dos bichos, como a gente chamava, da vaca que dá leite, das galinhas, do porco, para ter, né, as condições melhores de vida perto da cidade, mas ainda na área rural. E meu pai ajudava nessas questões assim de cuidar do gado, das pessoas, que ele precisava ganhar dinheiro, ele ajudava nessas funções. E a minha mãe trabalhava nas lides de casa e também fazendo comida, pão. Minha mãe fazia tudo. Tudo que você imaginar e perguntar, ela sabia fazer e ela fazia.
Conta entendeu? pra gente, Séries, um pouco de como foi a sua infância. Olha, a minha infância é complicada, minha filha. Você tinha quantos irmãos? 3 irmãos, homens, todos. Eu sou a mais velha. Como eu sou pequenininha, eu costumo brincar que eu sou a mais jovem. A minha infância foi muito complicada, porque aos 4 anos de idade, eu comecei a apresentar uns problemas. Eu não sou muito direita, não é direita em termos de ideologia. Não, De Deus caráter, o livre, né? Deus o livre. A mim, né? Sim. Agora, mas o meu próprio organismo, os meus ossos começaram a entortar, minha coluna fez um S. Isso por volta de quantos Dos anos? 4 anos até dos 3,5 aos 5 anos, mais ou menos. Você eu fui teve esse problema de entortando, e aí lá na roça, né, médico, era muito difícil ir de carroça, não sei aonde, e isso foi evoluindo. Quando chegou aos 5 e poucos anos, uns amigos dos meus pais, que tinham condições e tinham médicos, amigos e conhecidos em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, mandaram eu e o meu pai, fomos no Maria Fumaça, Jang, para Porto Alegre. E lá eles decidiram que eu tinha que fazer uma cirurgia muito complicada, sabe? Porque a minha coluna tinha feito um S, ela entortou, e eu estava entortando toda, né? Aí, eu decidi isso... Qual foi o diagnóstico médico? O que ele disse? Eles não souberam explicar, eles nunca explicaram. Eles falaram que tinha que fazer uma cirurgia muito complicada, porque a coluna estava entortando tanto que já estava arrebentando as costelas da coluna, entendeu? Tanto é que aqui é empurrado um pouco mais para frente, né? Foi empurrando as minhas costelas para frente. E aí que teria que tirar osso da perna. Você tem a cicatriz, daqui, né? Até aqui, entendeu? Foi tirando osso em partes e colando na coluna as costelas que estavam descolando, entendeu? Que estavam puxando e rebentando. Então eu fiquei 2 anos e 2 a 3 meses sem me mexer. Absolutamente deitada, só mexia o olho. Imóvel. Absolutamente imóvel, em cima de uma cama que era de madeira na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, sabe? Porque tinha que ser de graça, a gente não tinha condição nenhuma. Então, ficou lá sem mexer, só os olhos. E eles foram fazendo a cirurgia, os médicos aos poucos. Primeiro fizeram a metade e tiraram o osso daqui, colaram lá. Depois, 6 meses depois, fizeram a outra metade, colaram. Enfim, foram 2 anos, quase 2 anos e meio. Quando terminou esse tempo, que eles sentiram que estava realmente colado, porque era muito difícil, não tinha aparelho nenhum. Para ver se eu estava viva ou não, quando saía da cirurgia, tinha um negocinho aqui no nariz, segundo a minha mãe, e que via o respirar lá numa bacia com água que dava bolhazinha, né? Dava bolhazinha lá, então eu estava viva. E passaram-se, né, esses 2 anos e pouco sem eu mexer. Era de bruço ou de costas, entendeu? Tanto é que eu perdi o cabelo, entendeu? E até que veio um cabelo bom, né? De volta, e eu fiquei dentuça, porque quando eles botavam de bruço, pegava assim na madeira, né? Quando estava de costas era assim. Enfim, é complicadíssimo. Você era muito menina nessa época, então você não se lembra, né? Eu Sua lembro, mãe, eu você lembro se um lembra? pouco, de 5 aos 7 anos, eu lembro, sim, eu era engessada desde aqui até aqui. Só ficava sem gesso essa parte. Sua mãe aqui. guardou algum registro dessa época? Ou naquela época não tinha essa facilidade de tirar foto, né? A minha mãe foi uma guerreira, meu pai nem se fala, filha única mulher, que eles tinham, claro, todos amam seus filhos e eles não sabiam. A minha possibilidade de sobrevivência era de 3%, entendeu? Então foi a sua primeira grande vitória na vida. Aí eu começo os médicos a dizer, está na hora de tirar o gesso desse tamanho, botar um menor e botar ela para caminhar. Ela não caminhava mais. Eu fiquei mais uns 8 meses, 9 meses por aí, sem andar. Eu não sabia mais andar. Porque uma criança fica sem andar quase 2 anos e meio, ela não sabe mais andar. Aí ela, aos poucos, com várias pessoas, sempre 2 aqui, tentando não deixar eu cair. Eu era muito magrinha, mover os pés, enfim, voltei a caminhar. E só fui para a escola com 12 anos.
porque eu não... Poderia-se dizer que você começou a ser alfabetizada aos 12 anos? Eu tinha uma tia que era bem alfabetizada, ela tinha, seria um primeiro grau de agora, ela me ensinou a tabuada e a Eva viu a uva, a cartilha. Essa cartilha eu aprendi e a tabuada. Eu sei tabuada que é uma maravilha. Olha. Pode me perguntar o que você quiser, porque eu decorei a tabuada 200 vezes. Entendeu? Isso foi aos 12 anos, então? Aos 12 anos eu fui para o grupo escolar, né? Fui para o primeiro ano. E aí eu sabia já essas coisas, me passaram para o segundo, viram que eu sabia, me passaram para o terceiro ano, e aí eu estabilizei no terceiro e fui seguindo todos os passos, fiz a escola normal, né, lá em Cruz Alta, no Colégio Estadual Anis Dias, que era um famoso educador no Brasil, tinha esse nome, e eu terminei o meu curso, que seria hoje de segundo grau, de fundamental, de médio, sim, né? Uhum. Tem outros nomes. Mas isso aí foi até eu terminar eram 4 ginasiais, né? Eu nem lembro mais. Não é mais como hoje, né? Muito diferente. Aí isso terminado, eu já estava com uns 18 anos, 19, né? Aí eu conheci o Leonardo aos 20 anos, ele era oficial do Exército, recém-chegado da academia, né, militar de Agulhas Negras. Aí a gente casou, eu vim para cá com 21 anos, aos 26 anos eu já tinha 4 filhos. Eu tive um filho por ano. O dia que a terceira é uma filha, que é a Natasha, o Alexandre, Natasha é médica, o Alexandre é advogada, a Larissa é psicóloga, o Leonardo Filho é engenheiro. O dia que a Larissa fez 11 meses, 17 de maio daquele ano, de um ano X, 17 de abril do outro ano nasceu o Leonardo Filho. O dia que ela fez 11 meses, nasceu o 4º filho. Quando eu tenho meus problemas políticos, que não são poucos, né, em tantos anos de política, né, eu falo, depois que eu tive um filho por ano, fazendo faculdade e trabalhando, dando aula na escola primária, dei lá na, não sei o que, 8 de abril, eu acho que foi uma que eu trabalhei lá no Porto, dava aula, depois eu fui para o Nilo Povas, dando aula lá, porque tinha que ajudar, tanto filho, né, tinha que ajudar a ganhar o pão nosso, sim, né, e sempre com barriga, era engraçadíssimo, porque os professores na faculdade, os alunos falavam, calma, ela vai chegar, ela está um pouco atrasada, ela está grávida. Que está grávida? Teve filho esses dias? Não, mas ela está grávida de novo, ninguém acreditava. Então você conseguiu essa proeza, né? Mas dá para fazer sim, dá, desde que você... Eu nunca dei um tapa num filho meu, nunca. Nem botei de castigo. Eu conversava, mas eu conversava. Eu gastava minha saliva, eu chegava em casa enlouquecida, porque não tinha telefone, não tinha nada na época, entendeu? Ter um telefone fixo era uma coisa assim, fantástica, né? E eu chegava em casa assim, e as crianças estavam lá, aquela criançada, aqueles 4, tudo desse tamaninho, né? Eu sentava no chão, ficava com eles conversando, e sempre conversando, a gente sempre conversou muito, 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 muito. Mas sempre explicando, isso é certo, isso é errado, se você for pelo caminho errado, não vai procurar socorro com outra pessoa. Volta e conta pra gente o que foi de errado que você fez, que só a gente vai poder te ajudar a superar esse erro, sabe? Então isso aí era uma coisa muito comum. As minhas amigas falaram, mas como, seus filhos, não sei o quê. Sempre são primeiro de turma, sempre são primeiro de turma. Eles têm que estudar, porque a gente explicava, nós trabalhamos, nós nos rebentamos trabalhando. O pai e a mãe, seu pai e sua mãe trabalham muito, porque a gente só vivia de professor, né? Então tinha que trabalhar muito. Nesse tempo, Séries, que você tinha seus filhos, recapitulando, né? Estudando, trabalhando, né? Dando aulas como professora, você tinha alguém, você se lembra de alguma mulher que te auxiliou? Porque na vida da gente, a gente sempre tem alguém, uma amiga, uma funcionária do lar, alguém que te auxiliava? Olha, quando eu tive a Natasha, que é a minha primeira filha, a minha mãe sabia, né, que eu ia ter um bebê. Ela nasceu no mês de novembro, ela é de 23 de novembro. O Leonardo estava em manobras militares longe daqui e ela adiantou, ela era para nascer em dezembro, nasceu em novembro. Eu tive gente, sim, que foi até me tirar da maternidade, porque eu não tinha
com quem sair. E uma pessoa que ficou, ela é linda, ela está aí até hoje, ela tem que durar muito tempo. Vamos falar o nome que dela, é a Maria Lígia Garcia Neto. Quando agora me faltou o nome da filha dela, Maísse. Quando a Maísse teve o primeiro filho, ela teve num dia, o Branco de Barros, que era meu colega de turma, a esposa dele teve no outro dia, eu não lembro a ordem, né? E eu tive no terceiro dia a Natasha, a primeira filha, né? Aí tudo ali era hospital geral, só aceitava para a questão de maternidade, era hospital geral. Só tinha hospital geral em Santa Casa não fazia parto, por princípio. Aí eu sei que eu fui para lá, né? O meu marido não estava aí, eu fui lá com 2 militares, oficiais que moravam na Vila Militar, que me levaram lá, porque eu falei, aconteceu alguma coisa estranha, né? Arrebentou a bolsa. E aí eles me levaram, foi dificílimo para eu ser internada, porque não tinha pai, mas o pai está viajando, o pai está em manobras, é um oficial do Exército, mas enfim, deu certo e eu fiquei lá. E a Natasha nasceu, né? Quer dizer, era muito difícil tudo, mas a gente era muito feliz, porque a nossa Cuiabá, quando era desse tamaninho, era um espetáculo de sentar nas cadeiras, nas calçadas, mas hoje ela é espetaculosa, porque o desenvolvimento chegou, gente muito, daqui, né? Gente que veio de fora, essa mistura toda, é muita gente boa, maravilhosa, né? Então, são situações que se misturaram muito, né? Ao longo da sua vida. É difícil. Então, a minha mãe veio, que ia nascer a menina. Então, tudo bem. Que ninguém sabia se era menina ou menino. Na época, não se sabia. Não tinha ultrassom, né? Passa-se um ano, ela foi embora, passou 2 meses e ela foi embora. E de ônibus, porque não tinha avião para Cuiabá. E se tivesse avião, também a gente não tinha dinheiro para pagar. Mas, enfim, foi embora de ônibus e, quando chegou o final do ano, queriam que eu fosse para o Rio Grande do Sul. E a gente não queria contar que já estava para nascer outro filho, que nasceu 6 de janeiro, no segundo. Aí a gente não queria contar, né? E aí pedimos, suplicamos, ela chegou. Quando ela chegou para passar o Natal, acho que ali pelo 20 de dezembro, 6 de janeiro, nasceu o Alexandre. A barriga estava desse tamanho, eu acho que ela quase morreu de susto. Já tem outro aí, entendeu? Então a coisa era mais ou menos assim, né? Você contou com o auxílio da sua mãe? Muito. Claro que tinha outras pessoas também, amigos. Por exemplo, quem me tirou da maternidade foi a Thaís Barbosa, ela foi deputada depois, e o Amando, o marido dela, também foi deputado, ele acho que foi federal e ela estadual. Eles que foram me tirar da maternidade, porque não tinha ninguém para me tirar da maternidade. E eles eram conhecidos, né, foram me visitar, e a Maria Lígia, que para mim é uma paixão, é a mulher inspiração. Está lá com seus 96, eu nem sei direito quanto que ela está, e é uma inspiração. Eu iria fazer uma pergunta. E ela ia lá, no meu quarto, ela saía do quarto da filha dela e falava lá, tem muita gente, imagina, né? Era muita gente, governador, etc. E eu lá não tinha ninguém, ela ia falar comigo, eu vou ficar um pouco aqui com você, minha filha, porque você está sozinha. Ela sempre... uma amiga, né, que você podia contar. Naquele primeiro momento, nossa, ela foi de uma grandeza, ela largava o neto primeiro nascido ali, ia ficar um pouco comigo ali no quarto vizinho. Eu iria fazer uma pergunta para você, se você tinha na sua vida uma mulher que te inspirou em algum momento, mas você já falou. Ela é olha, mulher coragem. Essa história toda só demonstra o quanto você é uma mulher corajosa, batalhadora, guerreira, destemida, né? Tá, agora vamos a você, né, recapitulando, você disse quando você chegou aqui com os filhos e tudo mais. Qual foi o momento que você entrou para a vida pública? Quando você foi picada, né, por esse bichinho, né, Gabriela, eu da fosse política. Você, quando Dante de Oliveira, pela primeira vez, foi candidato a prefeito, literalmente, foi uma coisa encantadora. Ele era uma coisa fantástica, era uma liderança fantástica. Sempre foi, eu sempre admirei muito. Entendeu? O admirei muito. E ele era candidato, estava disputando com o marido o genro do Garcia Neto, Titito, acho o apelido dele. Estavam disputando
Acho que era isso, estavam disputando a convenção. Mas era uma multidão, a convenção não era uma convençãozinha aí, não. Eram milhares de pessoas, porque eles eram os dois acho que era MDB, PMDB, porque troca e vai e vem. E a gente na batalha, todo mundo naquela coisa, e eu lutando pelo Dante na época, né? A nossa família era eu e Leonardo, porque os meninos eram tudo ainda pichote pequeno. E a gente lutando, veio o Dante, passou na convenção e foi prefeito. E aí então você era militante? Eu nunca tinha sido. Eu filiei porque tanto me perturbaram, se o Dante perder essa convenção, você é culpada se ele perder por um voto. Aí eu filiei correndo de manhã cedo no dia para ir lá votar, entendeu? Para ele passar, mas ele passou com folga, entendeu? Na convenção. Aí ele foi para a eleição, virou prefeito de Cuiabá e me chamou para ser secretária de Educação e Cultura do município de Cuiabá. Eu fiquei um ano e 2 meses, não me lembro, elege-se o Bezerra governador. E aí, também dá outro livro, me chama para secretária de Educação e Cultura do Estado, que dizem que eu tripliquei, quadripliquei os recursos de educação que eu fiz e aconteci. Eu acho que eu fiz bastante coisa, mas eu acho que ainda podia ter feito mais ainda, né? Aí essa coisa foi acontecendo e eu comecei, terminou, aí eu fui demitida da Secretaria de Educação e Cultura, eu fui demitida e a história da demissão é outra história. É outro livro. E eu chegando em Cuiabá, eu fico sabendo que eu tinha sido escolhida numa convenção para ser candidata a deputada estadual. Eu falei, o que é isso? Não sei o que é isso, não quero ser, e pronto, acabou. E nessa época você era filiada em qual partido? Eu era recém-filiada ao PT. Ah, sim. Tá? Não, eu já tinha filiado no MDB, depois eu filiei no PV, depois que eu fui para o PT. Olha, é difícil, minha filha. Mas você se elegeu pelo PT? Pelo PT, os 4 mandatos. Aí eu fui escolhida, eu falei, não quero, não vou e não sou, e pronto. Sabe? Aí não teve jeito, e vai, você vai só... o partido não vai eleger deputado, nunca elegeu, não vai ser você que vai eleger, mas você, enfim... Eu sou candidata, nós só tinha um papelzinho assim e como é que ele chamava aquele negócio que tocava assim? Eu não lembro. Mimeógrafo. A gente passava a noite inteira no mimeógrafo fazendo papelzinho e durante o dia a gente panfletava ali nas esquinas e pronto. De repente, eu me elegi deputada estadual. Eu quase morri de susto, porque eu não sabia nem o que começava a ser uma deputada estadual. Quais eram as funções, né? Muito difícil, muito difícil. Mas, enfim, me elegi. Fui a terceira menos votada. Mas fui votada, né? E levei o suficiente para se eleger. Aí vem a possibilidade do segundo mandato. Eu falei, não, chega, tá bom. Aí o pessoal, não vai, você fez um mandato brilhante, não sei o quê, você é uma pessoa sensata, você trata dos problemas com seriedade. Aí, tá bom, então bota meu nome aí para disputar de novo e sem gastar dinheiro. Era assim, 80 mil, 100 mil cada campanha. Aí virei a terceira mais votada. Olha. Aí veio a terceira possibilidade de eleição, não quero mais, vai de novo, fui a segunda mais votada. Você só foi Aí eu falei, gente, aí vem a quarta possibilidade. Eu falei, olha, gente, eu posso prometer para vocês na convenção que é a última vez que eu vou fazer política e chega, 4 mandatos chega de deputada estadual. Não, você vai ser candidata a governadora e não sei o quê. Eu não vou ser candidata, enfim. Me botaram na convenção candidata a governadora, eu peguei o microfone, não aceitei, saí e fui embora. Quando foi quase meia-noite, foram na minha casa, não, então você vai ser candidata a senadora. Eu falei, muito pior, eles perderam o juízo. Se eu não quero ser governadora, que é aqui, que talvez eu entenda um pouquinho mais disso, vou ser senadora? Eu não tenho noção o que é isso, para disputar com Dante de Oliveira, Carlos Bezerra, Jonas Pinheiro, aquele que foi prefeito de Várzea Grande, Bom, não, é só super capas. Eu não, vai porque vai. Bota meu nome aí, não vou fazer nem campanha, vou me eleger senadora. De que jeito? Você não é que eu me elegi,
ganhei do Dante, ganhei do Bezerra. Eles se assustaram. Você... Eles se assustaram, mas eu me assustei, acho que mais ainda. Mas você acha que você se elegeu por quê? A história que eu tinha construído de seriedade, de pulso firme. Eu gastei 300 e poucos mil na eleição, na campanha do Senado. Enquanto os outros... Eram milhões, né? Bom, mas aí eu não vou traçar porque... E aí você se tornou a primeira senadora do Estado de Mato Grosso. Eu acredito que foi a minha história de muita seriedade, de uma linha reta, sabe? Com a justiça, sabe? Com coisas sérias, como eu sempre tratei, entendeu? Você vê hoje... Eu podia ser aposentada 3 mandatos de deputada integral, até morrer. Eu não aceitei. Não só não aceitei, como fiz um projeto de lei acabando com a tal da aposentadoria de deputado, que para mim isso é uma vergonha. Cada um trabalhe e se aposente, como eu me aposentei como professora da Universidade Federal, que eu tinha que dar 25 anos de aula e dei 26. Senadora, podia me aposentar, 8 anos de Senado, integral, até morrer. Não aceitei. É legal, tanto deputada quanto senador, é legal, mas é imoral. E eu não compactuo com imoralidade. Só isso, simples assim. Como deputada, foram 12 anos, e aí é muita coisa. É muita coisa na área da educação, né? Quem iniciou na educação, bem incipientezinho, só para falar da educação um segundinho, eleição de diretor, criação de conselho deliberativo com poder de deliberação escolar, descentralização dos recursos para a escola, para os pequenos reparos e criação da hora atividade. Isso aí para a democratização das relações de poder na educação, que sozinho não faz o processo democrático, mas é uma das hastes que contribui para a democracia. Eu sou uma defensora arraigada da democracia, entendeu? Só falando 0,01 da educação. Agora, na época nós tínhamos muita questão da violência, que ainda tem, mas é diferenciada, né? A questão do tráfico, a questão, enfim, todo tipo de violência. E eu criei, por exemplo, fui autora da CPI, do combate ao narcotráfico e ao crime organizado, que era um problema gravíssimo aqui, entendeu? E a gente teve combates ferrenhos com gente que teve que fugir para o Uruguai, sei lá para onde, porque estava sendo descoberta uma série de coisas. Eu também criei a CPI do combate ao plantio da cana, que era o trabalho escravo, que era terrível, traziam ônibus e ônibus do Nordeste, as pessoas ficavam aqui, passando toda sorte de necessidade, que na época não tinha maquinário, entendeu? Então, eu criei 4 CPIs muito sérias, muito pesadas. Quando chego no Senado, eu tenho certeza absoluta, 130 e poucos projetos de lei, claro que aprovado mesmo. 4 anos depois que eu deixei de ser senadora, ainda eu era quem mais aprovou o projeto lá, que eu já não estava mais lá. E das mulheres nenhuma mulher nesse país deve ganhar menos do que o homem pelo mesmo trabalho feito. Quando Obama ganhou a primeira eleição nos Estados Unidos, eu fiquei muito chateada, porque eu adoro o Obama. Eu fiquei muito chateada quando eu ouvi o discurso do Obama, ele dizendo, a posse do primeiro mandato dele, nenhuma mulher nesse país, vai ser o primeiro projeto que eu vou mandar para o Capitólio, nenhuma mulher nesse país vai ganhar menos do que o homem pelo mesmo serviço feito. Aí eu fiquei arrasada. Esse projeto eu já tinha protocolado no Congresso do Brasil há 2 anos e não saiu do lugar porque está lá até hoje. Já tem muitos outros deputados, senadores que entraram mais ou menos igual ou semelhante e estão lá pensando um no outro e as mulheres estão aí sem a lei. Quer dizer, mas quem botou essa lei primeiro lá fui eu, entendeu? Isso aí para as mulheres, a questão da licença maternidade para 6 meses, não, tem bastante coisa. Muita coisa. Isso para falar em mulher, entendeu? Quando eu fui correlatora não, vice-presidente da Comissão da Reforma do Código de Processo Penal, eu fui vice-presidente eram 5 senadores. Eu fui a vice-presidente para a reforma desse código e eu fiquei com a parte de recursos do código.
entendeu? Que é uma parte bem complexa. Quando eu vi, tinham destruído a Lei Maria da Penha, praticamente dentro do Código de Processo Penal. É brincadeira, por isso que eu digo, mulher, venha para dentro da política, venha fazer política, venha com vontade, com fé, com segurança, nós temos valor, nós somos fortes, nós temos força, nós temos condição, sim, sabe? E fazermos leis, precisamos acreditar em nós e fazermos leis que realmente respondam às nossas necessidades. Se eu não estivesse lá, tinha caído. Quando eu vi que tinha caído, eu liguei para Ellen Grace. Olha aí, outra mulher no poder, era então presidente do Supremo. Falei, ministra, olha aí o que está acontecendo. Os tribunais de justiça dos países estão entrando com a DIN, que é processo de inconstitucionalidade, que é inconstitucionalidade da lei. E se 14 entrasse, derrubava a Lei Maria da Penha. Peraí, eu fui correlatora dessa lei também, entendeu? Aí ela falou, não, chamou lá, quantos tem aí? Já tinha 3 pedindo a DIN contra a Lei Maria da Penha. Ela definiu ali, despachou na hora, cancelando as ADINs e proibiu os tribunais de justiça mandarem a DIN contra a Lei Maria da Penha. Isso significa o quê? Se não tivesse uma mulher ali, ó, olhando, vendo que aquilo ali é interesse nosso, tinham destruído e ia começar de novo. Só queria agradecer muito, Gabriela, de estar aqui, pedir 1 milhão de desculpas, que eu falo demais, desculpa, me perdoa, mas é muita história para contar. Sim, é muita E a gente vai lembrando. Muitos trabalhos realizados. E dizer, mulher, você tem força, você tem poder, vem para a política, vem para a política partidária, venha para a política comunitária, da sua comunidade, venha para a política dentro do seu trabalho, venha para a política de todo jeito, porque política, ela acontece, tudo na vida da gente é política, sabe? Você faz política no partido, você faz política na família, essa distinção de que a mulher tem serviço de mulher, serviço de homem, todo serviço é de mulher e todo serviço é de homem também. E todo homem que ajudar a mulher dentro de casa, nas lides da casa, ele só vai se tornar mais amado, com certeza. Então, precisamos juntos, homens e mulheres, entendermos que a mulher tem valor, que a mulher tem que ter participação igual na sociedade, tem que ser respeitada. Nossas filhas estão aí, gente. Nossas netas estão aí. Não pode dizer, eu não tenho nada com isso. Todo mundo tem, sim. E que os homens, nossos filhos queridos e amados, companheiros, irmãos, enfim, todos os homens do nosso entorno e do não nosso entorno que trabalham junto conosco, nos ajude a superar essa desigualdade e essa violência terrível contra a mulher. E dizer de uma vez por todas, democracia sempre. Sou uma defensora feroz e ferrenha da democracia. Sem democracia não há liberdade e sem liberdade não há vida com dignidade. Muito obrigada. Parabéns, Séries, pelo todo o seu trabalho. Pessoal, no programa de hoje começamos uma série de entrevistas com mulheres que são candidatas nas próximas eleições. Isso porque eu acho que a política precisa e deve ser assunto de mulher. É importante que saibamos escolher candidatos e candidatas que tenham compromisso com políticas públicas e propostas para beneficiar nós mulheres.